irmãos, também aqueles que vão acompanhar, que Deus possa abençoar. Uma mulher estava resoluta a humilhar um pastor cristão. Um dia por semana, que ele dirigia o culto naquela localidade, em um subúrbio na Birmânia. O objetivo dela era desprezá-lo e humilhá-lo diante da pregação e do ensino da palavra. Ela resolveu se preparar, lendo bons livros, frequentando classes de estudos e tudo que pudesse para provar que o cristianismo era falso e era algo para todos. Mas algo começou a acontecer em sua vida. Logo começou a comparecer às reuniões. Ela nunca chegou a contestar o pastor. Na verdade, ela se dirigia a reuniões de uma maneira misteriosa. E por fim, acabou de tanto estudar, recebendo Cristo como Salvador em seu coração, em um dos locais onde compareceu à reunião da agência missionária. Mas assim é o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. O próprio apóstolo Paulo, que era contra o cristianismo, ele foi alcançado indo para Damasco. O Evangelho modifica, ele transforma, ele faz mudanças na vida daquele a quem ele alcança. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos ler nessa noite, hoje, a segunda parte da mensagem que começamos domingo, deste capítulo 1. Vamos ler do versículo 7 ao 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 ao 10. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor Deus, Pai, obrigado pela tua palavra. Que neste momento, Deus, os nossos corações, mentes, possam estar abertos para absorver o teu ensino, de maneira, Deus, que venha nos fortalecer, venha nos fazer crescer, venha nos fazer, ó Deus, cada dia mais enfatizar no nosso viver a esperança em Cristo, aquele encontro maravilhoso, Deus, que acontecerá, queira as pessoas crerem ou não. Nos ajude como igreja a estarmos firmes aqui, fiéis a Deus, trabalhando, te servindo, não apenas isso, mas também vivendo o Evangelho. De sorte, ó Deus, que quando Cristo vier, possa nos achar como Ele deseja, te amando, te servindo, cumprindo teus propósitos. Que a tua palavra nesse instante, ó Deus, venha operar o que é necessário, para entendermos, ó Deus, que um cristão de fato permanece fiel, seja qual for as circunstâncias, seja ela de perigo de morte, ó Deus, seja ela de perseguição, seja qual for a situação, ele permanece fiel. Ele não deixa do teu caminho, ele não deixa de te amar, ele não deixa, Pai amado, de servir ao Senhor, de se envolver na igreja local, de adorar a Ti, por qualquer motivo, por nenhum motivo, ó Deus. Ele continua firme, porque o motivo dele é Cristo. Nessa noite possamos ser ensinados assim, aprendermos, sairmos daqui, ó Deus,
jubilante de estarmos cada dia mais aprendendo e caminhando até o encontro com o Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Amém. O salvo em Jesus, ele permanece fiel, mesmo na adversidade. Então nós começamos a estudar 1 Tessalonicenses e temos aprendido que o apóstolo Paulo, auxiliado por Silas e Timóteo, escreveu esta epístola lá de Corinto. Na verdade, 1 Tessalonicenses é uma carta de alívio, porque Paulo ficou muito preocupado. Os irmãos lembram que o trabalho começou ali muito promissor. Paulo pregou durante 3 semanas, 3 sábados ali na sinagoga e houve resultados. Porém, houve uma perseguição dos judeus enciumados e Paulo teve que sair dali. É certo que ele não ficou apenas 15 dias ali, ele ficou mais algum tempo, mas esse tempo não foi tempo suficiente para preparar esses irmãos. Paulo teve que sair às pressas e foi para Bereia e lá pregou também o Evangelho. Irmãos, aquelas pessoas ali se levantaram e, não encontrando Paulo e seus companheiros, levaram os crentes que haviam recebido o Evangelho ali diante das autoridades. Esses crentes aqui, embora recentemente haviam conhecido a Cristo, eles já começaram a enfrentar perseguição, forte perseguição, e isso trouxe preocupação ao apóstolo Paulo, se eles se manteriam firmes mesmo diante da perseguição. O capítulo 1, 2 e 3 dessa epístola é Paulo agradecendo a Deus pelo estado espiritual daqueles irmãos. Paulo vai destacar, irmãos, que de fato, por tudo que ocorrera com eles, ele identificou como verdadeiros cristãos, que haviam permanecido firmes mesmo diante de tudo que haviam enfrentado. E aí, irmãos, domingo passado nós aprendemos o primeiro aspecto dessa salvação, que a salvação traz evidências. E vimos aqui no capítulo 1, versículo 2 e 3 evidências: a operosidade da fé que nós aprendemos, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. A tríplice virtude que Paulo sempre destaca nas suas cartas: fé, amor e esperança. Irmão, se eu quero entender se alguém é um cristão de fato, eu olho para a fé que ele tem. Se essa fé que ele diz ter em Cristo é uma fé que produz mudanças. É uma fé não apenas como um sentimento religioso, mas é uma fé que pode ser vista na sua conduta. Por isso que ele fala aqui de uma fé operante. Ele, irmãos, aqui coaduna o que Tiago diz: fé sem obras é morta. Portanto, a fé, ela é evidenciada pela conduta diferente. Essa é uma evidência de alguém que foi salvo. Nós aprendemos isso domingo. Também nós vimos a abnegação do amor. Quem foi salvo de fato ama. Ele pode até falhar, ele pode até ter dificuldades às vezes em expressar esse amor na sua conduta, mas ele ama. Tanto que esse amor é um amor abnegado. A palavra nos é alguém que faz um grande esforço a fim de expressar esse amor na prática. Portanto, o amor não é um sentimento. O amor cristão é ação, é conduta, é o fazer, é o estender, é o cuidar do outro. E é claro que esse amor aqui, ele se direciona a Deus e se expressa entre os outros, inclusive com o nosso próximo. E também vimos a esperança. Quem é cristão de fato nunca perde a esperança. Por mais que, como Davi fala no Salmo 23, ele atravesse a sombra da morte, por mais que ele enfrente os grandes desafios da vida, a sua esperança está firme. Ele se mantém, irmãos, inabalável diante de qualquer circunstância, porque ele está esperando Cristo. Ele olha para Cristo. A palavra firmeza é alguém, irmãos, que não se inclina para nenhum lado,
ele se mantém firme. Evidência da salvação. Alguém que foi salvo de fato tem fé verdadeira, ama na prática e tem uma esperança firme. Foi o primeiro aspecto que vimos da salvação. O segundo aspecto que vimos da salvação no domingo passado é o chamado para a salvação. Nós vimos aí que a base da salvação qual é? A eleição. Se eu não acredito na eleição, isso não importa, né? Porque está na Bíblia. A eleição é uma doutrina explícita, não é algo implícito que está por trás de alguma coisa. Ela está muito clara nas Escrituras. Às vezes eu tenho dificuldade de compreender algumas coisas, é verdade, mas a eleição é a base da salvação. Quem vai ser salvo? Os eleitos. Eles serão salvos. Agora, quem são eles? Não sei. E por que eles são salvos? Não porque merecem, não porque há neles alguma coisa que motivou Deus a amá-los. Simplesmente não, Deus olhou para a humanidade e de modo soberano viu que todos estavam caminhando para o inferno por razão justa. Qual é? Pecadores. E ele então resolveu manifestar a sua graça, tirando alguns da condenação. E o motivo não foi as pessoas, foi ele mesmo. Ele salvou por causa da sua graça, amor e misericórdia. A motivação está em Deus, não em nós. Então a base da salvação é a eleição, nós vimos isso. E a forma como se processa a efetuação da salvação qual é? Pregação do Evangelho. Se alguém vai ser salvo, ele precisa ouvir o Evangelho. Nenhum será salvo sem ouvir o Evangelho. Pastor, mas aquela pessoa que está lá, né, lá no interior da Amazônia, os índios, né, que nunca ouviram o Evangelho, né, se forem eleitos de alguma forma, eles ouvirão o Evangelho. O Evangelho pregado, ensinado é para salvar. Claro que nem todos serão salvos, mas ele precisa ouvir. É um elemento, irmãos, fundamental. É uma exigência. A pessoa é salva pela pregação do Evangelho. Eu tenho que manter a pregação tal como ela é. Mas se alguém nunca ouviu e ela não for eleita, ela não será salva. Mas isso não a justifica diante de Deus. Por quê? Porque há um outro elemento que Deus usa, que é a revelação por meio da criação. Os índios lá na mata, né, eles olham para a natureza e adoram a natureza. Eles poderiam olhar para a natureza e olhar um Criador, e deveriam dar glórias a Ele. Por isso, eles são indesculpáveis. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. Mas a forma como alguém é salvo, que Deus estabeleceu, é a pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. E o terceiro, irmãos, que nós vimos aí é o propósito do chamado. Por que Deus nos chama para a salvação? Para imitarmos a Cristo, de maneira que a imagem de Cristo seja imprimida em nós. Deus quer ver em cada um de nós, sabe quem? Cristo Jesus. Lembra que João Batista fala isso até para ilustrar, né? Importa que eu diminua, para que Cristo cresça em mim. O objetivo do Evangelho é que cada um de nós sejamos imitadores de Cristo. Esse é o objetivo que mostrou este propósito. Irmãos, o terceiro e último aspecto da salvação, nesse capítulo 1, começa aí no versículo 7, diz a palavra de Deus: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, qual é o outro aspecto aqui? Que a salvação produz resultados. Ela produz resultados. E o primeiro resultado que vamos ver, sabe qual é? Mudanças. Ocorrem mudanças na vida de alguém. Estamos diante de nós aqui, irmãos, elementos lógicos. A evidência da salvação, a forma como a salvação se processa e os resultados que ela produz na vida de alguém. Irmãos, quando Paulo escreve o capítulo 1, ele está se reportando à forma como o Evangelho alcançou os irmãos lá em Tessalônica. Ele está muito agradecido a Deus
como eles receberam o Evangelho e os resultados que o Evangelho produziu na vida deles. E isso, irmão, notem, diante de grandes provas. Se tinha alguém, dentre outros, que poderiam abandonar a fé, eram os irmãos de Tessalônica, porque logo que conhecem a Cristo, eles são perseguidos. Eles dizem: olha, o que adianta ser crente, E eles permaneceram firmes. Por quê? Porque o Evangelho pregado, Cristo pregado, produziu resultados na vida deles. E o primeiro aí foram mudanças. Durante 3 semanas, Paulo pregou o Evangelho em Tessalônica. Depois, provavelmente, irmãos, ele ficou alguns meses lá. Ele pôde observar como o Evangelho mudou a vida daqueles irmãos. Não somente ele, mas depois que Paulo saiu, Timóteo constatou, enviado por Paulo lá de Atenas, que aqueles irmãos foram mudados. E notem também, irmãos, não apenas Paulo e Timóteo, mas a própria comunidade em Tessalônica, ao olhar para esses irmãos, disseram: eles mudaram. Esse evangelho, inclusive acusaram Paulo lá em Atos, que eles estavam alvoroçando, mudando o mundo. E de fato era isso. A pregação do evangelho muda vidas, muda sociedade, produz resultados. Resultados, irmãos, que trabalhos sociais não fazem. Trabalhos sociais podem ajudar as pessoas, mas somente o Evangelho produz resultados concretos na vida das pessoas. Paulo saiu dali de Tessalônica, não queria sair, mas ele saiu às pressas e houve um relato de como esses irmãos estavam. E aí ele fala no versículo 7: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, é interessante a palavra que ele usa aí, a palavra de sorte. É uma oração adverbial de resultado. E ele fala aqui de resultados reais que o Evangelho produziu. Se for notar no versículo 5, ele vai dizer aí que eles receberam a palavra. No versículo 5, ele diz aí: tão somente em palavra, em poder, eles receberam. No versículo 6, ele diz: tendo recebido a palavra. E no versículo 7 nós temos o que? O resultado de que aconteceu com eles ao receberem a palavra. O que é a palavra aqui, irmãos? O Evangelho. Paulo pregou o Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Eles receberam essa palavra, e essa palavra produziu neles resultados. Começou a mudar a vida desses irmãos. Irmãos, em pouco tempo mudou a vida desses irmãos. E notem que eles passaram, diz o texto, a se tornar modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Irmãos, e esses irmãos de Macedônia e Acaia, alguns deles já eram crentes velhos, já haviam recebido o Evangelho, e agora os crentes novos, que haviam abraçado o Evangelho, se tornaram modelos para esses outros cristãos. É o que Paulo constata aqui. A mudança foi tão real, tão profunda do Evangelho na vida deles, que eles se tornaram dignos de serem copiados. Sabe aquela pessoa que quando se converte, a gente olha para aquela pessoa e diz: rapaz, como esse irmão está entusiasmado, ele quer ler a Bíblia, parece que quer comer as folhas da Bíblia, ele quer orar, ele quer vir para a igreja, ele pergunta para o pastor, ele sai de perto do pastor, o pastor me tira essa dúvida, ele está entusiasmado com o Evangelho, porque ele quer crescer, ele entendeu o Evangelho, esse Evangelho produz mudança na sua vida. Foi assim que aconteceu com esses irmãos. E o que Paulo traz aqui, mas a palavra modelo é muito interessante. É a palavra no grego tipos, que é traduzida aí por modelo no português. Essa palavra, de modo original, ela descreveu uma marca deixada por um golpe. Seja que tipo de golpe, fica uma marca, E aí depois ela começou a ser empregada no sentido ético,
para descrever a conduta de alguém irrepreensível. E no caso aqui a palavra nos é empregada para alguém que pode ser exemplo digno de ser copiado. Você pergunta, pastor, mas em que eles eram exemplo? Eles foram exemplo para esses cristãos aqui, na forma como eles reagiram ao Evangelho, ao receber esse Evangelho, e na forma como eles viveram esse Evangelho. Os resultados que o Evangelho produziu na vida deles se tornou modelo para outros. Era assim os cristãos de Tessalônica. Se tornaram um padrão a ser seguido. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, se você está sofrendo, é assim que acontecia lá na Macedônia e Acaia. Olhe para os cristãos de Tessalônica, porque eles sendo novos ainda, foram perseguidos. E como foi que eles reagiram? Com alegria. Eles, ao invés de ficarem lá dizendo, o Evangelho é difícil, porque a gente sofre tanto, sabe o que faziam? Se alegravam em Deus e continuavam vivendo esse Evangelho, de maneira que olhavam para ele, eu não posso crer que esses irmãos estão assim. Eles se tornaram modelos. Aí eu fico pensando nos outros crentes, dizendo, o Evangelho é tão difícil. Olha para os crentes de Tessalônica, se tornaram exemplos a ser seguidos no meio de grande perseguição. Eles se tornaram firmes, se mantiveram diante do Senhor e continuaram a viver sem vergonha, sem medo inclusive de serem mortos. Eles se mantiveram firmes no Senhor. O primeiro resultado que estamos vendo são mudanças, forma como de receber o Evangelho. E também, nós olhamos o testemunho impactante deles, como mudança também, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Sabe o que ela está dizendo aqui, irmãos? Olhem para o testemunho desses irmãos. É um testemunho impactante. Tal fora que ele diz que repercutiu a palavra na vida deles. Não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou o que, irmãos? A fé. A fé que eles tiveram no Senhor. Paulo vai dizer, o que eu vou acrescentar a esses irmãos? Nada. Porque o testemunho deles é tão impactante que a vida deles produzia evangelização entre a comunidade gentia, ímpia. Um testemunho tão impactante, irmãos, que as pessoas ficaram admiradas em olhar para aqueles irmãos. Testemunho que eles traziam do impacto. Em cada lugar que o irmão de Tessalônica pisava, acontecia um impacto. É esse irmão que Paulo evangelizou. Olha como ele é diante da perseguição. Testemunho que houve. Sim, a palavra diz aí que repercutiu. É como se fosse aqui um alto-falante, aonde eles chegavam, ecoavam o testemunho que eles tinham diante de Deus. Um alto-falante cristão. Aqueles irmãos estavam tendo um testemunho marcante, o sal no meio da terra, a luz nas trevas. Eram aqueles irmãos. Qual era o conteúdo desse testemunho? O texto diz, versículo 8: também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Irmãos, a fé que eles tinham aqui, é claro que é produzida por Deus em nossos corações. É a forma como eles creram em Deus e viveram o Evangelho. O conteúdo desse testemunho não era eles em si, mas a forma como Deus operou na vida deles, ao ponto de que eles tiveram fé verdadeira em Deus, foram alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Mas, portanto, se alguém pensa que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus e isso não traz mudança, essa pessoa está equivocada. Muitos imaginam hoje que o Evangelho alcança a vida de alguém e muda sua condição financeira.
É isso que muitas igrejas pregam. Ah, não, ele é cristão. Olha a vida financeira dele, mudou. Antes ele tinha um carro de mão, agora ele tem uma Blaze. Ele tinha um carro de mão, agora tem uma Ferrari. A vida dele mudou. Esse não é o Evangelho. Isso é outra coisa qualquer. Não é o Evangelho. Olha, a vida dele mudou. Ele prosperou de maneira material. Ele não tinha nada, tem 2 casas, tem apartamento, tem tudo. Ele prosperou materialmente falando. Olha a vida dele, não há sofrimento, mas ele não sofre. Olha a vida dele. Mas esse não é o Evangelho. Isso não quer dizer que Deus não abençoa. Deus não pode fazer com que eu cresça, que eu não tenha um carro, que eu não tenha um apartamento. Deus abençoa. Mas qual é a mudança do Evangelho? É externa? É nas coisas materiais? É no que eu sou, na minha conduta. É claro, irmãos, que o Evangelho muda a pessoa de maneira integral. Pense, por exemplo, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, que antes desperdiçava o seu dinheiro com coisas sem proveito algum. Quando o Evangelho alcança, a pessoa se torna madura, ao ponto de poder administrar bem essas coisas, de crescer, de ver o seu dinheiro empregado de maneira a ter resultados. O Evangelho muda o ser integral. Então o Evangelho muda quem somos, a nossa conduta, o que nós somos. Deus abençoa, sobre necessidades, é verdade. Mas esses irmãos mudaram, mudanças foram operadas. Meu amado irmão, meu querido, qual é o Evangelho que alcançou a minha vida, a sua vida? Porque o Evangelho bíblico genuíno é aquele que imprime transformações. O Evangelho verdadeiro que chegou até nós é o Evangelho que opera mudanças. Inevitavelmente isso me faz olhar para quê? Para dentro de mim, para mim mesmo. Qual o Evangelho que me alcançou? Há muitos lugares que estão pregando falso Evangelho. E há muitos, por conta do falso Evangelho pregado, muitos falsos cristãos. Muitas falsas conversões. Pense, por exemplo, para identificar as falsas conversões, como as pessoas reagem que dizem ser cristãos frente ao sofrimento. Olha para os cristãos de Tessalônica. Quando a pessoa sofre, dá para então perceber se o evangelho que ela foi evangelizada é o genuíno ou não. Porque o evangelho genuíno, diante do sofrimento, me faz me apegar a Cristo, estar em Cristo. Eu não abandono nada. Eu continuo firme em Cristo Jesus. Que evangelho alcançou a minha vida, a sua vida? Se o evangelho verdadeiro me alcançou, isso imprime inevitavelmente em mim mudanças. Mudanças devem aparecer na minha forma de viver a vida, igual no meu testemunho, na forma como eu vivo o evangelho. Será que o meu testemunho tem causado impacto com as pessoas que me conhecem ao meu redor, na minha família? Eu preciso pensar. Mudança no testemunho. O evangelho genuíno, lembre-se disso, produz resultados, e um deles, mudanças. Ah, pastor, não tem nenhuma mudança na minha vida, faz 30 anos. Há um problema, porque o evangelho produz mudança. Quando esses irmãos aqui de Tessalônica não tinham nenhum ano, e já havia mudanças na vida deles. Pense nisso. Mas também, irmãos, como um outro resultado que o evangelho produz, olhe comigo o versículo de número 9. O irmão, por favor, leia o versículo de número 9. Pois eles mesmos, importante a nós, colocando que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os filhos, nos convertermos a Deus para servirmos a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O segundo resultado, irmãos, que a salvação produz, sabe qual é? Arrependimento. Quando o evangelho alcança uma vida, um dos resultados é o arrependimento. Até falei aqui na escola dominical, mais cedo, né? A diferença entre arrependimento e
remorso. O remorso é um sentimento que não muda ninguém. Eu posso sentir pesar por algo que eu fiz de errado, mas se isso não produz uma mudança em relação àquilo que eu fiz de errado, é remorso, sentimento apenas, não arrependimento. Irmãos, o arrependimento me leva a um olhar diferente, a um pensamento diferente e a uma conduta diferente em relação ao erro. Isso é arrependimento. Ele me leva a um tipo de conduta diferente daquela que eu tinha ao cometer, ao viver no erro. O texto apresenta aqui um testemunho de arrependimento que houve na vida desses irmãos. Perceba que o início do versículo 9, olha como diz aí: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? A primeira parte do versículo 9 fala, sabe de quem? Dos ímpios, de como eles testemunharam o arrependimento que houve na vida daqueles que foram alcançados pelo evangelho que Paulo pregou. Tanto que ele fala aqui da repercussão que a estada de Paulo em Tessalônica produziu naqueles que o ouviram, naqueles que foram alcançados pelo evangelho. Irmãos, os próprios ímpios, ao observar, estão dizendo: olha, eles mudaram, houve arrependimento na vida deles. Eles mesmos proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Irmãos, a cidade de Tessalônica era uma cidade de um aglomerado de pessoas no centro comercial. Ela detinha uma importante ligação com Roma. Era uma cidade onde muitas pessoas de vários credos. Era uma cidade politeísta, idolátrica. Era assim Tessalônica. Por exemplo, elas adoravam falsos deuses. Havia ali perto o Monte Olimpo, cujo famoso pico era considerado a morada dos deuses, localizados ali perto, a uns 80 quilômetros de Tessalônica, a sudoeste da cidade. E conforme a tradição dizia, quando os Zeus sacudia sua divina cabeleireira cacheada, aquela montanha se mexia. Essa era a tradição que havia naquela cidade. Paulo diz aqui, irmãos, que o evangelho alcançou essas pessoas e houve verdadeiro arrependimento. Houve arrependimento. Como é que eu sei isso? Porque o arrependimento envolve deixar os ídolos. Olha como ele fala no final do versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos. Quer saber se alguém se arrependeu? Sabe como eu percebo? Se ele deixou de fazer aquilo que era errado. O arrependimento me leva a um rompimento com o erro, um abandono, um despojamento. E aqui, irmãos, é claro que está falando da salvação. Quando esses irmãos foram alcançados pelo evangelho, eles abandonaram quem? Os ídolos, aquilo que eles adoravam naquela cidade. Se percebe muito claramente aqui o arrependimento na vida deles, porque houve um completo abandono dos ídolos. E ídolos aqui não se refere primeiro à imagem que se pode adorar, mas também às representações das imagens que se adoram. E não apenas isso, mas idolatria, adorar o ídolo, pode ser alguém que eu adoro, ou alguma coisa. Por exemplo, eu posso tornar o dinheiro meu ídolo. Eu posso tornar alguém o meu ídolo. Eu posso tornar no trabalho o meu ídolo. Eu posso tornar pessoas e coisas o meu ídolo. Quando isso acontece, pastor? Você pergunta. Quando essas coisas fazem com que eu viva a vida para ela e em torno dela. Explique melhor isso, pastor. Se a minha vida, irmãos, é em função de alguém e para essa pessoa, tirando Deus da minha prioridade, isso é idolatria. Quando a minha vida é movida por aquele objeto, por aquela pessoa, de maneira que eu viva em função daquela pessoa
ou daquele objeto. Isso é idolatria. Então veja, se tudo que eu faço é em prol do dinheiro, o dinheiro se tornou meu ídolo. Se tudo que eu faço é em prol do meu trabalho, o trabalho se tornou meu ídolo. Se tudo que eu faço é em prol de alguma coisa ou pessoa, essa coisa ou pessoa se tornou meu ídolo. Portanto, deve haver um rompimento. E esses irmãos aqui, eles eram idólatras antes do Evangelho, claro. Mas Paulo diz aqui que eles deixaram os ídolos, irmãos. E isso não era fácil. Sabe por que não era fácil? Porque esses irmãos aqui aprenderam a adorar os ídolos desde criança. As cidades, irmãos, romanas, como era o caso de Tessalônica, as cidades gregas, eram cidades cheias de ídolos. Era a tradição, a idolatria era algo que fazia parte do convívio deles. As crianças cresciam aprendendo isso. O vocabulário delas estava a idolatria. Portanto, para que houvesse uma mudança dessa, somente o Evangelho, para arrancar essa pessoa dessa escravidão da idolatria, o Evangelho. E é o que Paulo testemunha aqui. Eles deixaram os ídolos, arrependimento verdadeiro. Eles passaram a abandonar, a romper com aquilo que eles idolatravam, seguiam, estavam escravizados. Então, se alguém se arrependeu, o que acontece? Houve um abandono. E aqui, de modo específico, os ídolos. Mas também, irmãos, o arrependimento envolve não somente o abandono, mas a conversão a Deus. A conversão a Deus. Olha comigo o versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos. Agora o que? Vos convertestes a Deus. Mas olha aqui como existe uma lógica, né? Eles abandonaram porque o Evangelho, Cristo, os arrancou desse domínio. E agora o que acontece? Quando eu estava caminhando nessa direção que era a idolatria, Ele me arrancou de lá. E a minha direção de vida mudou. Eu caminhava para a idolatria, agora mudou para onde? Para Deus. Se fosse dizer para você e perguntar o que é a conversão, o que é a conversão genuína, como eu posso dizer que alguém se converteu verdadeiramente? Podemos dizer muitas coisas assim, pastor, ela passou a deixar de fazer aquelas coisas que ela fazia de errado. Ela não mais se mete na idolatria, na prostituição, deixou de mentir, essas coisas mais. Irmão, conversão não é apenas isso. Ah, pastor, ela passou a ser uma pessoa ética agora. Ela é uma pessoa religiosa, ela segue a Deus, ela vai para a igreja. Conversão não é apenas isso. Pastor, então o que é conversão? Irmãos, o centro da conversão é uma. Sabe o que significa alguém convertido? De fato, é alguém que mudou no seu relacionamento com Deus, com Cristo Jesus. Antes de alguém que não conhecia a Deus, rebelião contra Deus, afastado de Deus, vivia uma vida alheia a Deus. Quando ele foi convertido, ele passou a buscar a Deus, a se relacionar com Deus, a haver entre ele e Deus uma harmonia, de maneira que ele se tornou alguém obediente a Deus. A sua relação mudou. Conversão muda a minha relação com Deus. Da maneira como eu nem o conhecia, passei a conhecê-lo, a amá-lo, a viver intimamente com ele, um relacionamento tão profundo que todo o meu ser se tornou devoto, não aos ídolos que eu seguia, a devoção completa a uma pessoa, a Deus. Isso é conversão. Quando toda a minha devoção se direciona a Cristo Jesus. Isso é conversão. Foi isso que aconteceu com esses irmãos. Olha como Paulo diz, porque vos convertestes a Deus. Literalmente a palavra converter significa voltar-se. Voltar-se para Deus. Para o judeu significava, sabe o que é a conversão?
voltar-se da falsa atitude religiosa que eles tinham diante de Deus, para uma verdadeira atitude. Para os gentios, a conversão significava o abandono da adoração, da idolatria, para a adoração ao Deus único e verdadeiro. Paulo contrasta isso. A direção de vida de alguém que é convertido muda. Se antes ele dirigia sua vida para propósitos alheios a Deus, que não tinha nada a ver com Deus, agora toda a sua vida ela é feita em Deus, para Deus, com Deus. Tudo muda a perspectiva. Tudo. Convertido a isso. Deus é a sua vida. Cristo Jesus é a sua vida. É isso que ele fala lá em João capítulo 10. Eu lhe dou vida, e vida em abundância. A vida em abundância é o meu envolvimento com Cristo. Isso é o convertido a Deus. A direção mudou. É uma mudança tão profunda, irmãos, tão singular na sua vida, que ele se torna um filho de Deus por meio da adoção. Não como um escravo, porque a relação é essa, né? Mas como um filho amado, servo de Cristo. Se converteu, foi convertido. Então, um arrependimento verdadeiro envolve deixar os ídolos. Depois envolve a conversão a Deus. E por fim, o arrependimento verdadeiro envolve servir a Deus. Versículo 9, ele termina aí: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja o processo que aconteceu dos irmãos de Tessalônica. Eles deixaram de ser idólatras, se voltaram para Deus, começaram a caminhar em direção a Deus, para Deus, vivendo com Deus. E não apenas isso, mas eles passaram agora a ter o desejo ardente de servir a Deus. Sabe o que acontece aqui, irmãos, com esses irmãos? O que aconteceu com eles? Ele não consegue aguentar com eles a transformação que ocorreu, pois olha, eu preciso falar para os outros o que Cristo fez na minha vida. Ele me mudou, ele me arrancou da idolatria, ele me arrancou dessa vida sem objetivos, e agora me deu uma nova vida. Você precisa conhecer a Cristo. Havia neles uma alegria tão grande, um desejo tão grande de falar de Cristo às pessoas. Eles passaram a servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Antes eles serviam o que eles serviam antes? Nada. Serviam nada, porque não existia. Isso aqui, o contraste que Paulo fala, mas é entre deuses que não existem. É imaginação humana. Você imagina alguém servindo algo que não existe? Não existe. Só existe um Deus verdadeiro, único e verdadeiro, é o Senhor Yahvé, Deus, Cristo, somente. Aí ele serviu com todo o vigor a algo que não existia. Agora eu posso ver a quem eu sirvo. Agora há um sentido de servir. Agora eu sei porque eu estou fazendo isso. A minha vida mudou sob testemunha desse evangelho. E eles passaram a falar a outras pessoas. Servir, viver e servir ao Senhor. Mas olha que Paulo diz: o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo aqui, irmãos, é aquele não apenas que é real, não é uma imaginação humana como eram os ídolos, mas é esse Deus que não apenas é real, mas é o Deus que dá a vida. Eu antes era alguém morto espiritualmente. Quando o Evangelho me alcança, a obra de Cristo, eu passo a ser alguém com vida. Esse Deus que é vivo, Ele me dá vida verdadeira. E Ele faz esse contraste: o Deus vivo e verdadeiro é aquele real. Não mais agora eu sou escravizado ao pecado, mas sou livre em Cristo para obedecer e servi-lo com alegria. Arrependimento verdadeiro, ele muda a nossa vida, me faz deixar o erro, me leva para Deus, conversão, e me leva a servi-lo com alegria.
encontrar-te, irmãos. Sabe o que nós estamos precisando nos nossos dias? De conversão verdadeira. Conversão verdadeira. Sabe por quê? Porque o convertido verdadeiramente, ele não é aquele que eu tenho que estar dando corda para ele fazer algo para Deus. Não é aquele que eu tenho que estar incentivando, embora eu possa fazer isso, mas é aquele que naturalmente ama a Deus e quer falar dele às outras pessoas, quer servi-lo, quer se envolver, quer participar. Ele é um convertido verdadeiro. A sua vida expressa isso. Olhe para você, eu tenho que olhar para mim. Quantos ídolos ainda eu tenho na minha vida? Se há ídolo na minha vida ainda, sinal que não houve um rompimento ainda. O arrependimento verdadeiro, irmãos, me leva a deixar os ídolos. Se eu perguntar para você, para quem você tem vivido a sua vida? Está uma boa maneira de perceber se eu tenho ídolos. Para quem eu tenho vivido a minha vida? A Bíblia me concita a viver a vida como cristão para quem? Para Deus e a sua glória. Conversão não é um ato religioso em que eu levanto a mão e tenho um sentimento bom no coração. Não é isso conversão. Conversão não é uma emoção que eu sinto. Conversão é mudança de mente, de propósitos e de conduta. Conversão é a mudança no modo como me relaciono com Deus. Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus. Posso dizer assim, olha, eu conheço a Deus. Eu ando com Ele. Ele está comigo. Minha relação mudou com Ele. Eu não conhecia Ele. Você conhece a Deus? Uma pessoa convertida, irmãos, nada nessa vida é mais importante do que Jesus Cristo para ele. Nada. Bom, nós temos relação nessa vida aqui. Eu tenho esposa, por exemplo, que a amo e a amo demais, mas ela não está acima de Cristo na minha vida. Eu tenho a igreja que eu amo, os irmãos que eu amo e amo demais. Tenho minha família, meu pai, minha mãe, que eu amo e amo demais. Tenho coisas que eu gosto na vida. Mas essas coisas, irmãos, comparadas ao que Cristo deve ser para mim, elas são insignificantes. Sabe quando ele fala lá em Lucas capítulo 14, que diz assim: olha, se o teu amor por mim não causa aborrecimento no teu pai, na tua mãe, no teu esposo, esposa, filhos, não causa aborrecimento na tua própria vida, tu não és digno de mim. É esse amor que ele fala aqui do arrependimento, que me leva a olhar Cristo no meu relacionamento com Ele como o meu bem mais precioso. Que Cristo é para mim a minha própria vida. Isso é conversão. Não é um ato religioso, não é um levantar de mão, não é ser membro de uma igreja, é mudança no meu relacionamento com Deus. Irmão, se eu fui convertido, a pergunta que eu me faço é: por que eu não gosto de conversar com esse meu Deus, que o meu relacionamento mudou com Ele? Por que eu não gosto de orar, de conversar com Ele quando eu leio a sua palavra, que é a palavra dele falando comigo, me ensinando? Porque não há prazer em mim nessas coisas. Conversão. Há muitas pessoas no seio das igrejas, de modo geral, que foram convencidas, mas não convertidas, que ouviram o Evangelho, até foram por impulso da família, fazer parte de um grupo religioso, mas a vida não deixou os ídolos, não se voltou para Deus, e não há prazer em viver a vida com o Senhor. Conversão é uma outra análise que eu faço, porque o Evangelho verdadeiro produz
Deus, converter-se a Deus e servir a Deus. E por fim, mas o último resultado que o Evangelho produz está no versículo 10. Um outro irmão abra, leia, melhor dizendo, por favor, o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Eu quero ilustrar esse ponto aqui. Imagine que você marque um encontro com alguém, diga assim mesmo: passa lá em casa às 7 horas, que aí você vai levar para casa e nós vamos lá para esse local, para a gente sair. Aí a pergunta é: quando vai se aproximando das 7 horas, como é que você está? Você vai tomar um banho, vai se preparar, vai colocar um desodorante, perfume, vai ficar sentado lá, todo preparado para quando a pessoa que você marcou 7 horas chegar, vocês só se levantar, bora, e aí vão para o lugar que vocês marcaram. A pessoa se prepara porque há aquele encontro. Olha o que Paulo diz aqui: essas pessoas foram convertidas, elas foram alcançadas, e ele diz: para a guardar dos céus. Quem? O seu Filho. A vida delas mudou em relação ao relacionamento com Deus, de maneira que agora elas ficam olhando para onde? Para Cristo. Elas ficam olhando para esse encontro, dizendo assim mesmo: eu teria que estar preparado. Ele está voltando. Lembra que a ênfase de 1 Tessalonicenses qual é? O meu encontro com Cristo Jesus. Nós mostramos para os irmãos aqui, em cada capítulo dessa carta aqui, dessa epístola, Paulo fala sobre o encontro com Cristo Jesus. A ênfase está nesse encontro com Cristo Jesus. Irmão, se o Evangelho me alcançou, eu não espero mais nada nessa vida a não ser Cristo Jesus. Eu quero ser pai, por exemplo. Fico ansioso para que isso aconteça quando os bacurizinhos nascerem, né? Mas isso não é a coisa que eu espero da vida. Sabe o que eu tenho que esperar? O meu encontro com Cristo. Eu tenho que estar me preparando, como vivendo o Evangelho, buscando cada dia mais, porque preparado não é ficar lá sentado, deixa eu ver se está vindo. Não. É obedecendo, é servindo, é amando, é lutando contra o pecado. Esse é o modo, irmãos, que ele diz aqui: para guardar do céu o seu Filho. Irmãos, aqui aguardar significa estar preparado. Se de fato eu estou aguardando ele, eu estou preparado. Já falei aqui para os irmãos no início, quando a gente falou sobre essa epístola. Quem vai ser pego de surpresa? Os não cristãos. Pastor, quem são os não cristãos? Os que não se prepararam. Aqueles que pensavam ser convertidos e não eram, serão pegos de surpresa. Mas o cristão, quem diz aqui é Paulo, o resultado que o Evangelho produz é o quê? Alguém fica aguardando Cristo. Quando o Evangelho me alcança, ele produz em mim esse aguardo. Eu fico na expectativa do encontro com Cristo. Eu fico vivendo a vida mirando esse encontro. Para guardar dos céus o seu Filho. E aí Paulo fala algo interessante aqui: aquele que ressuscitou dentre os... Sabe quem é que vai voltar, irmãos? Quem está falando aqui? Aquele Jesus histórico, aquele Jesus que pisou nessa terra, aquele Jesus que morreu, viveu 33 anos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou com provas incontestáveis. Esse Jesus que pisou nessa terra, ele subiu aos céus e um dia vai voltar, e é ele que vai buscar a sua igreja, porque ele fala disso também aqui. Ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Não sabe o que está falando aqui? Que Cristo vai buscar a sua igreja, um arrebatamento da igreja. Porque quando ele fala aqui da ira vindoura, ele está se reportando o quê? A grande tribulação. Cristo vai vir buscar a sua igreja, e essa busca, a retirada da igreja é o quê? O livramento da ira de Deus na grande tribulação. Então perceba, irmãos, que o aguardo disso, ela produz em mim essa expectativa de estar preparado.
e sabendo que o significado é a preparação e o significado é o livramento da ira de Deus. Todos aqueles que não estão em Cristo serão alvos da ira de Deus. Falar isso nesse dia, né? Nosso contexto, que Deus preparou o dia, que é chamado o dia do Senhor. Sabe o que é o dia do Senhor? É o dia que Deus derramará a sua ira sobre os ímpios, todos aqueles que lhe ofenderam, que viveram a vida como quiseram. Deus derramará da sua ira. Sabe aquele Deus que derramou o dilúvio para exterminar os ímpios? Sabe aquele Deus que derramou fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra? Sabe aquele Deus que mandou matar homens, mulheres, crianças, pecadoras, porque não ouviram a Ele? É esse Deus que marcou um dia, o dia dele, para tratar a humanidade pecadora que lhe ofende todos os dias. Quem não está em Cristo, quem não será levado por Cristo, será alvo da ira de Deus. Esse é o dia preparado, a ira de Deus. Por isso o cristão genuíno, ele não está neste caminho, pelo contrário, está esperando o Senhor. Ele está vivendo a sua vida, ele é um convertido, ele se arrependeu, o Evangelho lhe alcançou, ele está servindo a Deus com alegria. Ele é provado, ele é perseguido, ele passa a provação, mas está alegre, está caminhando, olhando para Cristo. Nada tira a sua esperança. Meu amado irmão, o que você aguarda desta vida? O que você tem esperado desta vida? O que eu tenho esperado? Nós falamos isso já. Se Cristo viesse hoje, você estaria preparado? Eu estaria preparado? Será que eu seria levado por Ele para estar com o Senhor? Esperar em Jesus. Mas eu posso ter algo nesta vida, posso fazer planos e buscar melhorar, crescer, ter coisas, tudo isso eu posso fazer, não é pecado. Se a forma que eu faço é sempre mirando Cristo, estou aguardando o Senhor, vou me encontrar com Ele. Isso não causa em mim nenhuma angústia, porque eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, mas eu tenho procurado lutar. Quando eu falho, eu peço perdão, me arrependo. Eu não sou perfeito não, mas eu continuo mirando o Senhor, eu quero me encontrar com Ele. Isso não causa em mim nenhum constrangimento, de saber que Cristo vai voltar e vai me buscar. Quando Ele vier, não haverá em mim tristeza. Não, Senhor, não era agora não, não estou preparado ainda. Não, Senhor, eu estou preparado. Dia Cristo vier, você estará com Ele, você irá com Ele. Nós vemos nessa noite que o Evangelho produz resultados, como o terceiro aspecto desse capítulo 1. Mudanças, arrependimento e o esperar Jesus. Quero que você baixe sua cabeça.